Gravação, vou compartilhar a atividade. Peguem, por gentileza, o caderno de atividades. Fizemos até aqui a página 10, certo? A partir daqui, ele começa a falar, então, sobre especiação, tá? E vai até a página 13, e aí depois já começa outro capítulo. Ainda bem que esse bimestre, ele é mais curtinho aí, o conteúdo, né? Então, vamos lá. Questão 19. Leia as situações abaixo e escolha o animal que melhor se adaptaria a cada uma. Em determinada região, havia muita água e abundância de alimentos de todos os tipos. B. No entanto, a diminuição da quantidade da água causou a morte de muitos seres vivos, e com o passar do tempo, a região se tornou desértica e de difícil sobrevivência, devido à escassez de recursos e alimentos. Então, se a gente olha aqui para esses dois animais, a gente consegue perceber, primeira coisa, que esse animal aqui, ele é dependente da água. Então, ele só vai sobreviver no ambiente que tem água. Esse outro, que é o besouro, já ele tem condições, ele tem, né, essa casca aqui nesse exoesqueleto, que vai permitir que ele consiga sobreviver em um lugar que tenha pouca água, tá? Então, só de olhar as imagens, a gente consegue perceber essa diferença. Então, esse daqui, que é o pernilongo, é o que vai conseguir sobreviver em um lugar que tem muita água, e o besouro, que tem exoesqueleto, vai sobreviver num ambiente com escassez de água, com pouca água, tá? Observe a imagem a seguir e responda as questões 20, 21 e 22. A questão 21, depois vocês fazem, eu não vou responder agora, tá bom? Então, na imagem, nós temos aqui um ambiente aquático, depois transição entre ambientes e ambiente terrestre. E aqui ele tem os períodos, né? Então, 385 milhões de anos atrás, né? Quando você tinha um ambiente totalmente aquático, né? E ar, não existia terra, tá? Toda a terra que existia estava debaixo d'água. Há 375 milhões de anos atrás, começou então a transição, apareceu o ambiente terrestre, e muitos animais que viviam na água começaram a deixar a água e começaram a viver no ambiente terrestre. Mas mesmo assim, acredita-se que esses primeiros animais terrestres eram ainda dependentes da água, então eles viviam nas regiões mais úmidas, próximas da água, não se afastava muito da água. Somente depois, 365 milhões de anos atrás, que nós vamos ter organismos, né, que conseguem sobreviver em ambiente totalmente terrestre e longe da água. Quando você começa a encontrar os fósseis de animais que começam a sobreviver no meio do continente, né, longe da costa. Então, desenvolva uma legenda para a imagem indicando o que ela representa, né? Então, essa legenda é uma resposta aí individual para vocês. De qualquer forma, eu acabei dando aí uma legenda para vocês de cada uma dessas etapas, mas isso é uma resposta pessoal, tá? Então, aqui também tem aqui uma outra possibilidade, né?
A resposta deve incluir a evolução dos animais do ambiente aquático para o ambiente terrestre num período de 20 milhões de anos, né? Então, aqui, ó, né, 385 para 375 para 365. Então, aqui a gente tem 20 bilhões de anos. Eu dei uma resposta, mas cada um aí pode fazer a sua própria resposta. 22. Assinale as alternativas corretas. Em seguida, corrija as frases que julgar estarem erradas. Então, os répteis atuais são ancestrais dos peixes. Os peixes e os répteis atuais compartilham um ancestral em comum. Correto. Os répteis atuais não podem ser ancestrais dos peixes, né? Pode existir aqui algum parentesco ancestral, porém, o que a gente tem de réptil atual pode ser origem de uma outra espécie de réptil do futuro, mas não de peixes, dos peixes que a gente conhece hoje, tá? Porque são contemporâneos. O desenvolvimento de órgãos especializados para realizar as trocas gasosas diretamente com o ar atmosférico contribuiu para a ocupação do ambiente terrestre. Exato, né? Voltando lá em cima. Aqui, quando você tem um animal que vive num ambiente totalmente aquático, ele vai ter o que aqui, ó, o desenvolvimento de brânquias. A partir do momento que ele vai saindo do ambiente aquático e vai indo para o ambiente terrestre, ele vai perdendo a brânquia e vai desenvolvendo o pulmão. Animais que vivem tanto na água quanto aqui no ambiente terrestre, eles têm respiração pulmonar e também respiração cutânea. Então, boa parte da sua respiração é pela pele. Por isso, eles conseguem, eles precisam de viver num ambiente úmido, tá? Não é dentro da água, mas no ambiente úmido. E já aquele que vive totalmente no ambiente terrestre, ele não precisa da água, né? Porque ele consegue respirar, ele consegue fazer a troca gasosa. O desaparecimento da cauda permitiu a ocupação do ambiente terrestre? Não necessariamente, né? Existem muitos animais que foram perder a cauda milhares de anos depois por conta da evolução que ocorreu na espécie, tá? Mas existem muitos animais que até hoje têm rabo, por exemplo, o cachorro, o gato, o jacaré, né? O rinoceronte. Então, o rinoceronte, o jacaré são animais pré-históricos, a gente pode considerar, né? Tem aí um parentesco aí muito mais gritante do que, por exemplo, o cachorro, o gato, né? Nós, seres humanos. E tanto o jacaré quanto o rinoceronte continuam ainda com a cauda. Então, eles não perderam a cauda por conta da ocupação do ambiente terrestre. Atualmente, as espécies aquáticas e terrestres têm exatamente as mesmas características dos seus ancestrais. Não temos. E F, atualmente existem animais com características de transição entre os ambientes terrestre e aquático, como os anfíbios. Correto. Então, as três que estão erradas é A, D e E. Então, os peixes e os répteis apresentam ancestrais em comuns, mas os peixes muito provavelmente surgiram antes dos répteis, né? Então, até o que indica aqui no desenho, né? Ó, você tem o peixe aqui antes do réptil, né? Então, você tem o réptil aqui e o peixe já existia antes. D. A cauda não foi um fator importante para a ocupação do ambiente terrestre, mas sim a realização de trocas gasosas fora da água, diretamente com a atmosfera, né? Que é aqui a origem dos pulmões. As espécies atuais têm muitas características diferentes das ancestrais por conta da diversificação que ocorreu com o tempo. Tanto que, se você for olhar os australopithecus, que foram os primeiros hominídeos,
e olhar para o ser humano hoje em dia, nós temos muitas semelhanças, mas temos muitas diferenças, né? Por exemplo, estatura, tamanho do crânio, né? O modo de viver, estrutura óssea é semelhante, mas ainda assim tem muitas diferenças, o tipo de alimentação. Então, isso tudo faz com que ocorram mudanças, né? Que é a pressão ambiental, e faz com que as espécies vão se modificando. Olha só, perguntinha do Enem. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. A especiação não ocorre devido ao, ou a, né? Oscilação genética das raças, convergência adaptativa das raças, isolamento geográfico entre as raças, seleção natural que ocorre entre as raças, manutenção do fluxo gênico entre as raças, né? Então, por que que não ocorre uma especiação? Porque lembra que a gente estudou mais no comecinho sobre os cães e os lobos, que são a mesma espécie? São raças diferentes, mas são a mesma espécie, né? Então, eu posso ter aí dentro da mesma espécie raças diferentes. Por exemplo, a gente tem o Chihuahua, tem o Pequinês, o Basset, o São Bernardo, o Labrador. Então, são animais, são todos da mesma espécie, porém com características diferentes que os diferenciam dentre as raças, mas são a mesma espécie. Um labrador teria uma grande dificuldade, por exemplo, de copular com uma fêmea do chihuahua, ou um chihuahua macho com uma fêmea de um labrador, por exemplo, né? Porque né, o tamanho não teria como. Mas se você fizer uma fertilização in vitro dessas duas raças, você vai gerar um descendente fértil. Vai ser um vira-lata, né? Vai ter lá um pouco de característica, pode ser que ele seja um cachorrinho, né, com um corpinho grande, mas com as patinhas curtinhas, né? Como a gente vê aí nos vira-latas, que às vezes a gente vê um vira-lata que você vê que tem um corpinho grande, mas as patinhas são curtinhas, né? Ou tem umas patas longas e um corpo mais estreitinho, né? Mas é o quê? É um vira-lata, né? O tipo de pelo, né? Metade do corpo do vira-lata tem pelo curto, a outra metade tem pelo longo. Então, fica parecendo que ele é um cachorro que tem juba bagunçada. Tá? Então, você não tem especiação por conta disso, por conta da manutenção do fluxo gênico entre as raças. Considerando as frases a seguir, indique a sequência correta que explica o processo de especiação por isolamento geográfico. Então, a gente tem aqui várias frases que vão falando. Como aqui já tem a sequência corretinha, então eu já vou ler aqui na sequência, tá? Então, aqui, primeira coisa, em um ambiente existe uma população com fluxo gênico entre seus indivíduos, ou seja, você tem uma mesma espécie numa região, ok? Depois, o que acontece? Surge uma barreira geográfica que separa os indivíduos em duas populações distintas. Então, vamos pensar num grupo de borboletas. Eu tenho uma região, um grupo de borboletas. E aí aconteceu um acontecimento geológico e ergueu uma montanha e separou aquele grupo de borboletas em dois grupos. Então, ficou um grupo no lado A e um grupo do lado B, ok? Então, mas eram a mesma, mantinham o mesmo fluxo gênico, mesma espécie. 3. Nas duas populações não existe a possibilidade de intercruzamento devido ao isolamento geográfico. Então, esses dois grupos ficaram isolados, não tem como elas saírem voando e até lá em cima na montanha para chegar do outro lado, elas não conseguem, porque se subir, congela, morre. Então,
não consegue, então ficou cada grupo isolado. E aí, o que vai acontecer com esse isolamento geográfico? Após a passagem de tempo, as populações acumulam diversificações específicas. Por que vão acumular essas diversificações específicas? Primeiro, vão acabar ocorrendo modificação na coloração das asas, né, no formato das asas, por conta, se um lugar tem mais ventania, o outro tem menos, se um lugar tem mais predador, o lugar, por exemplo, as cores do ambiente é mais puxado para o azul, né? E no outro, as cores do ambiente é mais puxado para o branco. Então, aquelas borboletas que eram azuis vão começar a desenvolver mais borboletas com cor branca, porque as azuis que vão ficar evidentes vão morrer tudo, vão ser tudo comida, vai ficar só as brancas. E do outro lado, as brancas vão ser comidas, vai ficar só as azuis. Então, já tem aí uma diversificação. E aí, o tipo de alimentação, né? O que eu tenho de um lado pode ser que eu tenha, não tenha do outro. Então, também cria aí uma diversificação de alimentação, de hábitos alimentares. Isso são só pequenos exemplos, mas isso vai muito além disso, tá? Depois, muito tempo depois, as duas populações que eram da mesma espécie se encontram, intercruzam, mas não geram mais indivíduos férteis, representando um isolamento reprodutivo. Então, o que aconteceu, né? Teve um desmoronamento e parte daquela montanha abriu. Então, ficou um vale ali no meio daquela montanha. E aí, nesse momento, essas borboletas que estão do grupo A e do grupo B, elas conseguem se encontrar, né? Vai ter a cópula, porém, os descendentes que vão nascer daí são descendentes inférteis. Não é que não vai ter descendente, vai gerar o descendente, mas não serão descendentes férteis. Por quê? Porque como você teve um isolamento, primeiro geográfico, as modificações que ocorreram nas espécies vão acabar também criando isolamento reprodutivo. Então, elas não vão conseguir mais, o fluxo gênico delas modificou. Então, ela não consegue mais desenvolver aí indivíduos férteis, tá? E por último, formam-se então duas novas espécies diferentes entre si. Então, cada grupo formou então uma nova espécie, ok? Vocês entenderam essa pergunta 24? Porque isso é uma coisa que costuma encontrar em prova de vestibular. Deu pra entender, deu pra ter uma noção assim da ordem. Entendeu? Ótimo. Ah, Eu resolvi fazer dessa forma, nessa pergunta, porque no vídeo eu acho que ele deve ter explicado, e na apostila também tem uma explicação falando sobre isso. Que é na página... Aqui. Na página 17 da apostila, tem aí falando sobre especiação, mas eu não sei se fica muito claro o que está aqui. Então, dessa forma, seguindo e exemplificando, acho que fica mais fácil da gente compreender essa questão. 25. Considere a seguinte situação hipotética. Em uma área florestal, há duas espécies de insetos, a espécie A e a espécie B, que competem entre si para se alimentar dos frutos de uma planta X. A espécie A também se alimenta dos frutos de outras plantas, enquanto a espécie B é mais seletiva em sua alimentação, restringindo-se aos frutos da planta X. Com o avanço do desmatamento, a população da planta X está diminuindo de tamanho. Com o passar do tempo, qual das duas espécies de inseto poderá se extinguir e por quê? Essa ficou bem simples, né? Então, olha só. A planta A, o inseto A, come o fruto da planta X e também outras plantas, né? Outros frutos. A B não, só come da planta X. Se a planta X está diminuindo, isso significa o quê? Vai diminuir a quantidade de alimento disponível para a planta B.
para a espécie B de inseto. Se a espécie B tem menos quantidade de alimento disponível, o que vai acontecer? Vai diminuir também a reprodução. Muitos insetos vão morrer de fome, porque não vai ter alimento suficiente para todos, e muitos não vão, e muitos vão deixar de se reproduzir. E isso vai fazer com que a espécie B pode vir aí ser extinta por conta aí da falta de alimentos, tá? Então, é o que está escrito aqui, ó. A espécie B, porque poderá ficar sem alimento, uma vez que se alimenta exclusivamente de X, planta cuja população está diminuindo no local por causa do desmatamento. Então, lembrem-se sempre que quando vocês vão fazer essa análise, vocês têm que lembrar, porque pode cair pergunta dissertativa perguntando sobre essa questão. E aí você não pode esquecer desses dois pontos, tá? Como você diminui a quantidade de plantas, né, que ele se alimenta, então, ou ele vai morrer de fome, ou ele vai parar de se reproduzir, porque não tem alimentação, né? Se não tem alimento, o animal não se reproduz, e ele vai entrar no processo de extinção. Por que que entra em extinção? Porque você não tem novos descendentes. Se você não tem novos descendentes, a sua espécie desaparece. Isso pode acontecer com a espécie humana? É pouco provável. Mas se a espécie humana deixar de se reproduzir, deixar de nascer novas pessoas, a gente pode entrar no processo de extinção, sim, tá? Até o ano passado, o ano retrasado, eu vi algumas reportagens tratando sobre esse assunto, de alguns países, vou interromper, de alguns países que eles estavam oferecendo um valor em dinheiro, uma ajuda financeira para os casais, para que os casais tivessem filhos. Por quê? O país estava envelhecendo, tinham pouquíssimos jovens, e esses jovens não iam dar conta de todo o trabalho disponível. Então, tinha muitos locais que estavam contratando pessoas de outros países para trabalhar lá, porque não tinha mão de obra. Né? Isso pode acontecer? Pode. E aí, o que a gente fala de uma pirâmide invertida, né? Quando você tem uma base estreita, né? E você tem um ápice largo. No Brasil, a nossa ainda é uma base larga e ápice estreito. Porém, ela está modificando. Por quê? Antigamente, as famílias eram numerosas, né? As famílias pequenas tinham 5, 6 filhos. As famílias grandes tinham aí 15, 16 filhos, né? Eu venho de uma família ainda grande, mas, na atualidade, você encontrar uma família que tem 5, 6 filhos não é mais tão comum. Por quê? Você está melhorando a qualidade de vida, você está melhorando a alimentação, né? Embora ainda exista um grande número de pessoas sem as mínimas condições de alimento, né? Que está vivendo aí como eles dizem, eu esqueci o nome, mas que está vivendo aí num nível abaixo da miséria, né, que não tem o mínimo para se alimentar, às vezes não consegue fazer uma refeição diária, mesmo assim, a quantidade de crianças que nascem, ela diminuiu, tá? Por exemplo, nas famílias de vocês, se vocês forem ver, vocês podem ter aí 5, 6 tios, né? Mas cada tio, e mesmo incluindo os pais de vocês, tem no máximo 2, no máximo 3 filhos. A maioria tem um só. Por exemplo, na minha família, eu tenho mais 4 irmãos, então nós somos em 5 filhos, né? A minha mãe,
tem 11 irmãos. Então, olha só a diminuição, né? O pai dela teve 11 filhos, minha mãe já diminuiu para 5, e eu tenho uma, né? Eu tenho uma irmã que não tem filhos, 2 irmãos que têm 2 filhos, e uma irmã que tem um filho. Então, são poucos, né? O Guilherme tem 14 tios da parte de pai e 3 tias de parte de mãe. Então, mas assim, cada tio seu tem a mesma quantidade de filhos? 13, 14 filhos? Não tem, né? Já começa a diminuir. Pode ser que eles tenham aí 5 filhos, 4 filhos, mas os filhos deles, dos seus tios, talvez no futuro ou não vão ter nenhum filho ou vão ter um filho só, ou vão ter 2, né? E conforme isso vai diminuindo, o que acontece? Eu vou ter bastante idoso, que eu vou ter que sustentar, né? Ó, o INSS aí. E, por outro lado, eu tenho poucos jovens trabalhando. Quando surgiu a lei, né, de que só pode iniciar o trabalho a partir dos 18 anos de idade, foi porque não tinha emprego para todo mundo. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 11 anos. Hoje em dia, o trabalho entre 11 e 14 anos é considerado trabalho infantil, né? Você pode ser preso. Então, você só pode começar a partir dos 15 anos como aprendiz. Eu comecei como aprendiz com 11 anos, né? E antigamente, você começava a trabalhar com 7, com 8 anos de idade, você já conseguia emprego de aprendiz em algumas fábricas, né? Mas aí é criança demais, né? Então, assim, para vocês verem, só que o que acontece, aquela criança de 7, 8 anos de idade que ia para a fábrica, que arrumava emprego de diarista, é porque ou ela ia trabalhar ou todo mundo em casa passava fome. Porque às vezes essa criança de 7, 8 anos era a mais velha de 8 filhos. Às vezes ela tinha 8 anos e a mãe estava com um bebê no colo e outro na barriga. Então ela era a mais velha. E ela tinha que ir trabalhar para ajudar o pai a sustentar a família, né? Então, se vocês forem conversar com pessoas mais idosas, mais velhas, com os avós de vocês, quem ainda tiver os avós, eles vão contar histórias assim para vocês, tá? Eu vou parar aqui a gravação.